controle parental é uma ferramenta usada por pais que desejam prevenir seus filhos de inúmeros perigos que podem ser encontrados na internet. Ele consiste em uma série de recursos que permitem limitar o acesso a determinados conteúdos, restringir o uso de aplicativos e monitorar as atividades online das crianças e jovens. Em tempos onde o uso da tecnologia é cada vez mais comum entre crianças, essa é uma prática entre os progenitores. Ao permitir que seus filhos tenham acesso limitado à internet, os pais podem controlar o tempo que eles passam online e o tipo de conteúdo a que são expostos. Isso pode ajudar a prevenir a exposição a conteúdo violento, sexual ou inapropriado para sua faixa etária. É importante destacar que existem diversos recursos de controle parental disponíveis, que variam em suas funcionalidades e níveis de complexidade. É necessário que os pais avaliem cuidadosamente suas opções e escolham aquelas que melhor atendam às necessidades da sua família. Para mais informações, fique com a gente no Bendita Hora. Muito bem, minha gente. Falei pra você que esse assunto é muito legal. É? Pois é, e daqui a pouquinho ela tá aqui, ó. Ela já tá aqui, né? Que a nossa querida, ela falou, padre, eu sou psicóloga. Aí a gente falou assim, mas eu te chamo você de psicóloga ou de como é que é? Cyberpsicóloga. Ela falou, psicóloga. Mas então tá bom. A nossa querida Andréa J, né? J-O-T-T-A. Andréa, olha que bacana, tá vendo? Daqui a pouquinho, André, vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Gente, olha só, então estou aqui com a nossa querida doutora Andréa J. E é com muito prazer, doutora, que a gente tem aqui a sua presença com a gente no Bendita Hora. E vamos falar desse assunto, que é um assunto super nosso, da nossa época, da nossa geração, dos pais, crianças, que é justamente essa questão do controle parental, né, doutora? Como que é importante isso? Acho que seria legal a gente explicar para o pessoal, acho que a primeira pergunta básica, né? Hoje a internet está aberta para todos os públicos, não é? Você hoje tem acesso a tudo. O mundo todinho está ali, você vai navegando no mundo todo. E hoje as crianças, muito até das suas brincadeiras, está dentro de uma internet. Como você pode trabalhar, o pai, os responsáveis, colocar alguns limites, fazer um controle sobre essas telas? Porque a gente até hoje não teve controle. Quando você vai ver, a criança está falando com pessoas indevidas, pode estar entrando dentro de uma trama bem bolada, ou a parte da pornografia, etc. e tal. É uma das mais perigosas. Que é uma das mais perigosas, não é? Então, assim, doutora, pela sua experiência, esse controle parental é um assunto de ponta que acho que vai ficar por muito tempo aí, né, doutora? Até a gente aprender. Até a gente aprender. A gente adulto. E já existem meios assim, doutora, pra gente já... Existem controles, existem aplicativos que você pode instalar, existe uma série de ferramentas que você pode usar para tentar controlar esses acessos. Certo. Mas todos eles podem ser burlados. E se a gente... Todos eles podem? Não 100% seguro. Tá. E não existe interesse das grandes empresas em colocar nada que seja 100% seguro. E a internet ainda nesta questão de segurança ainda está andando muito devagar. Primeiro dá o problema, daí depois existe uma legislação que vai legislar em cima daquilo, para saber se aquilo era bom, ruim, certo ou errado. Então, uma das coisas principais que eu acho que a gente tem que entender aqui é assim, você vai dar tela para o seu filho, você vai ter 2 trabalhos. Você vai ter que educar ele dentro da tela e fora da tela. Porque uma das coisas que a gente tem visto como real, como possibilidade real dessa criança crescer e fazer um bom uso de tecnologia, é a educação. Se ela for educada desde pequena, ela quando chegar mais à adolescência, ela já vai saber o que é bom e o que é ruim para ela, dentro ou fora da tela. Ótimo que a senhora está colocando isso, mas... Então parece que os pais também vão ter que aprender a trabalhar com a tela, né? Então, porque é um desafio muito grande, porque se eu não sei também, eu vou lá e dou uma tela na frente do meu filho, eu vou começar a querer olhar uma coisa e ele é mais perto do que eu. Aí ele fala, não, mamãe, isso aqui é só um negocinho aqui, não sei o que lá. Ele pode ser mais esperto que você na tecnologia, mas você continua sendo pai e mãe e nesse momento quem educa o seu filho é você, não é a tecnologia. Sim.
Por isso eu digo, se você vai dar tela para o seu filho, a tela não é babá eletrônica. Aquilo é uma janela para o mundo. E no mundo tem coisa boa e coisa ruim. Perfeitamente. Então, o acesso a essa tela, quem dá é sempre o pai e a mãe. Sim. A criança não tem como, ela não vai lá, ela não paga internet, Sim. ela não compra um iPhone, ela não faz nada disso. Quem faz isso é a mãe e o pai. Outra coisa muito importante é separar as tecnologias. Não dá para o seu filho o seu celular. Principalmente se ele tem menos de 8 anos. Quando você pega o seu celular, que tem grupo de WhatsApp de amigos, que tem troca de conversas ou fotografias ou coisas indevidas, quando você dá esse aparelhinho, essa janela Para o seu filho brincar. Para o seu filho brincar, a probabilidade dele acessar coisas que ele não deve. Aqui no Brasil, a última pesquisa que saiu, crianças até 12 anos, 100% das crianças acessaram conteúdo indevido. Não tem como. Você não acessa... 100%? 100% das crianças até 12 anos no Brasil hoje já acessaram conteúdos indevidos. Gente, se vocês prestaram bem atenção no que a doutora falou, a pesquisa já comprovou que 100% das crianças até 12 anos de idade já acessaram conteúdos indevidos. Olha isso. E a gente está vendo isso acontecer, não é? Olha, doutora, nós temos um VTzinho aqui. Eu estou amando a doutora é maravilhosa, hein? Fala bem, né? Bem esclarecedora para nós todos aqui. Esse VTzinho vai falar mais da classificação indicativa de programas. Vamos dar uma olhadinha? Olha isso aí. A classificação indicativa brasileira é um sistema criado com o objetivo de orientar pais, responsáveis e o público em geral sobre o conteúdo de filmes, programas de TV, jogos eletrônicos e outras mídias. Esse sistema foi estabelecido com base na Lei nº 8.069 de 1990 e é regulamentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil. O principal propósito da classificação indicativa é proteger crianças e adolescentes de conteúdos inadequados para suas faixas etárias. Além disso, o sistema busca informar os pais e responsáveis sobre o tipo de conteúdo ao qual seus filhos estão expostos, auxiliando-os na tomada de decisões sobre o que é apropriado ou não para cada faixa etária. Para isso, a classificação indicativa se baseia em critérios que avaliam elementos como a violência, drogas, linguagem imprópria e outros. Esses critérios são aplicados por uma equipe de profissionais especializados que analisam a obra e atribuem uma classificação adequada, sendo elas livre, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos. Essas classificações são indicadas com símbolos para ajudar na identificação de determinada obra. É fundamental que os produtores de mídia e os veículos de comunicação respeitem e sigam as diretrizes da classificação indicativa brasileira, mas é essencial que os pais e responsáveis assistam e conversem com seus filhos sobre os conteúdos e temas abordados na mídia. Olha, essas atividades online aí que a gente tem, o governo também pode proporcionar isso para as famílias. Sempre é muito complicado, né, doutora? Porque, por exemplo, se você às vezes está dentro de um horário, que é chamado horário ainda nosso, a gente chega em casa, 7, 8 horas da noite, às vezes numa própria televisão, você está com o canal aberto, você já está vendo cenas, coisas que é impróprio para uma criança. E o próprio governo, a gente tem que saber separar as coisas. E o próprio governo vem e coloca uma lei que pode ajudar os pais a fazer uma programação para ver o que o filho pode, o que seria bom para o teu filho ou não. Mas eles também têm que tomar cuidado porque 8 horas da noite já tem certos tipos de seriados, novelas e outros tipos de filmes que não são educativos nem um pouco, dependendo da idade da criança, não é? Exatamente. A classificação etária é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Ela não é feita com base em nada. Uma criança até 8 anos, ela não consegue distinguir ao certo o que é fantasia do que é realidade. Se você expõe uma criança de até 8 anos a um game, por exemplo, que não é da classificação etária, ela vai ter... como eu vou dizer, ela vai ter pensamentos, ela vai ter pesadelos, ela vai ter coisas referentes àquele game, principalmente em relação à violência, que não são adequados, que ela não está madura ainda o suficiente para lidar com. Então, às vezes a criança briga, meus amiguinhos fazem, todo mundo joga online, eu também quero jogar. Mas
a classificação etária, ela vem em cima de pesquisas de que aquilo não faz bem para a criança. Certo. Então, às vezes, não é uma coisa que você consiga ver de imediato. Mas num futuro e durante muito tempo, vai chegar lá na frente, ela não vai dormir bem, ela não vai ter o descanso merecido, aí ela começa a ter problema na escola, aí ela começa a ter problema de sociabilização. A hora que você vai ver, tem ligado a justamente ter acessado conteúdos que ela não era madura o suficiente para lidar. Então, olhar a classificação etária é uma coisa importante, é uma coisa que de certa forma te baseia e também te dá recursos para conversar com essa criança, para dizer, olha, aqui, se você jogar esse jogo, você vai acessar coisas que você não vai conseguir lidar depois, você vai ter pesadelos, você vai ter problemas com seus amiguinhos ou com o seu comportamento. Então, você consegue ter argumentos para conversar com a criança. Muito interessante, tá vendo, gente? Agora, nós também temos uma pergunta, doutora, eu acho que ela vai encaixar bem a nossa conversa aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no VT aí. Como explicar para a criança que existem conteúdos inapropriados na internet? Então, doutora Andréa, para os pais, né, como seria o básico para explicar? Parece uma coisa simples, mas não é, né? Como explicar, dependendo dessa idade pequena da criança, que aqueles produtos, aqueles conteúdos na internet não são bons? Como que seriam os primeiros passos, a senhora como psicóloga? Princípio básico, não minta. A gente tem, né, diretrizes muito claras do que é um bom comportamento e do que não é um bom comportamento. Sim. Então, a princípio, não minta. Você faz com que o seu filho perca a confiança em você. Então, conteúdos inapropriados existem, eles podem ser nomeados, eles não precisam ser mostrados. Tá. A base de tudo isso é o diálogo, é estar junto com ele ali, caso ele acesse alguma coisa indevida, e explicar na realidade o que ele acessou e por que aquilo pode ser ruim para ele. Conversar muito em família, com todo mundo, porque às vezes você conversou com o seu filho, mas o seu filho fica com a sua mãe, ou com a sua nora, ou com a sua sogra, sim, ou com um cuidador, ou com alguém que está ali te ajudando e tal. Então, é importante que todo mundo siga a mesma regra. Então, não adianta nada, você conversa e proíbe na sua casa, chega na casa da avó, a avó dá. E aí a coisa complica para a criança. A gente percebe, então, né, doutor André, que, claro, princípios hoje da sociedade, eles são muito mais exigentes do que 30, 40, 50 anos atrás. Que o mundo era completamente diferente, os pais não tinham suas preocupações na hora de educar nas suas idades dos seus filhos, mas hoje, como essa internet é uma janela aberta para o mundo e esses perigos estão aí, exige dos pais hoje os pais terão que se autodoutrinarem para saber como caminhar com os filhos, não é? Eu acho que está sendo mais exigente do que 40 anos atrás. Mas é uma oportunidade absurda, porque antes você colocava na televisão e a televisão ela te deixava ali, porque o problema da televisão é que ela só te dá conteúdo. Hoje a internet tem uma ligação, então ela te dá e você também pode colocar coisas ali. Então é uma interatividade que você não tinha na televisão. Perfeito. Mas ao mesmo tempo você tem uma janela de oportunidade para que esses pais também explorem o mundo dos filhos. Perfeito. A tecnologia, eu não nasci na tecnologia, para mim a tecnologia é mais difícil, eu não sei mexer, ele na tecnologia é melhor que eu. Tudo bem, mas você continua sendo pai e mãe. Quem dá amor, quem dá afeto, quem dá atenção, quem edifica ali tudo. Aquela... É o pai e a mãe, o educador presente. Então. Maravilha, tá vendo? Doutora Andréa, maravilhosa. Está gostando, doutora Andréa? Eu também. Voltando aqui falar com a nossa querida doutora Andréa. Doutora. Que assunto, mas é um assunto, né, doutora, que realmente ele... Eu penso assim, eu falo por mim mesmo, eu sou um padre, mas eu estou sempre na casa dos meus pais, dos meus irmãos, e a gente tem as crianças lá. E a gente vê, né? Eu também como padre vejo quanto as famílias hoje estão tão preocupadas, né, com esses conteúdos. E aí a grande pergunta justamente é como fazer? Aí nós entramos nessa estrada aí de que os pais hoje exigem muito de você também
mergulhar nesse mundo da internet, porque se você tem que ter um mínimo de conhecimento também, né, doutora? Hoje em dia isso está muito ligado à curiosidade que você tem com o mundo dos seus filhos ou das crianças, né? O mundo hoje trabalha com isso, quer dizer, pós-pandemia, então, ainda mais, 100% das instituições e de tudo mais foi para dentro da tecnologia. E a ideia da tecnologia, de qualquer uma, desde a luz elétrica, ela um dia foi tecnologia, ou o carro foi tecnologia, várias coisas foram tecnologia, a televisão e tal. A ideia é que ela se torne pano de fundo da vida do ser humano. É que a gente vá assimilando isso de forma natural e que isso vire pano de fundo. Isso não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. É que, por enquanto, é tudo muito novo, então a gente está engatinhando e errando. É verdade, isso mesmo. Mas a ideia é que, num futuro não muito distante, a gente consiga usar a tecnologia de maneira saudável e para o nosso bem, né? Mas que claro, no primeiro momento, porque a gente não sabe mexer com isso ainda como deveria, assusta mesmo, que é uma questão normal, porque os filhos acabam entrando numa vibe muito perigosa. Nós temos um outro VT, as crianças também precisam fazer o chamado detox digital? Será? Veja esse VT aí. Em um mundo cada vez mais conectado, é essencial que as crianças aprendam a estabelecer um equilíbrio saudável entre o tempo que passam conectadas na internet e o tempo que passam fora dela. O detox digital, ou seja, a prática de desconectar-se das telas e dispositivos eletrônicos, tornou-se uma ferramenta valiosa para promover o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças. Isso porque passar longas horas em frente a telas pode levar a problemas de saúde, como sedentarismo, falta de sono adequado e aumento da ansiedade. Além disso, o uso excessivo de tecnologia pode afetar negativamente o desempenho escolar e o desenvolvimento social das crianças. Ao reduzir o tempo gasto em frente às telas, as crianças podem se engajar em brincadeiras criativas, atividades ao ar livre, leitura de livros, interações sociais e até mesmo descobrir novos interesses. Mas quais as melhores estratégias que os pais podem adotar para implementar um detox digital eficaz? Vamos falar sobre isso agora. O doutor André estava pensando aqui uma coisa. Eu vou jogar uma bucha para todo mundo aí. Eu tenho uma opinião minha, mas ela é minha e tem que ser respeitada, hein, Barbá? Eu tenho uma maneira de fazer um detox dessa coisa toda aí. Os pais, como estão mais em casa, tem que ter mais filhos, colocar mais filhos, ter 3, 4 irmãozinhos, tudo junto. Porque a criançada, ela precisa interagir com os amiguinhos. Ela vai ter motivações diferentes para brincar. 2, eu sei que é difícil, mas o pessoal está saindo das casas, as casas estão indo para o apartamento. E nas casas a gente tinha quintais. Então a gente podia andar de bicicleta, podia correr, podia brincar de esconde-esconde. E com os irmãos, a gente tinha outro tempo da gente se divertir, se distrair e aprender. Agora, se você é sozinho, uma criança sozinha, você não tem um quintal para brincar, o que você tem? Um apartamento bonito. O que você faz? Cadê o meu amiguinho? Não tenho. Cadê o quintal? Não tenho. Mãe, me dá a janela do mundo aí. Agora eu tenho. Eu usaria esse sistema aí. Mas eu sei que isso não é fácil. Doutor, ajuda a gente aí, vai. Então. Né? Tá difícil criar um que dirá vários. Então. Pois é. Mas, acho que assim, 100% das crianças em que você oferece para elas algo diferente das telas. Primeiro, se a gente estava falando de detox, né? A criança não precisa fazer o detox a partir do momento em que você não ficou expondo ela às telas mais do que deveria. Perfeito. Então, ela não tem o espaço, o quintal, outras coisas. Ela tem o vizinho, ela tem o primo, ela tem o amigo. Você não precisa ter filhos, você pode ter paciência para juntar crianças. Sim, você pode usar outros meios, né? A criatividade infantil é uma coisa que
inata. Criança naturalmente nasce com... Se você vai para as crianças carentes, elas fazem pipa de jornal. Sim. Elas conseguem tirar o que elas quiserem de coisas muito pequenas, porque elas têm muita imaginação. Sim. Então, você não precisa fechar essa imaginação dessa criança dando a ela tudo pronto. Pois é. Porque na internet vem tudo pronto. O desenho está pronto, ela não precisou criar o desenho. A historinha está pronta, ela não precisou criar a historinha. A brincadeira ou o jogo está pronto, ela não precisou criar o jogo. E aí você está diminuindo, e aí é engraçado porque muitos dos pais falam, não, eu vou dar a tecnologia, porque no futuro, o futuro vai ser tecnológico ou alguma coisa assim. E aí você restringe o mundo face a face. E aí você está tirando dela que ela aprenda a cumprimentar as pessoas, a ter coleguinhas, a ter amiguinhos. E isso vai ser tão importante lá na frente quanto qualquer outra característica ou qualquer outro aprendizado que ela possa vir a ter na internet. Perfeito. Então, tem que aprender as duas coisas. O ser humano, a gente é capaz. Se você pega as crianças nativas, elas são capazes de aprender as duas coisas. Elas brincam, elas correm, elas fazem cabaninha, e se você dá um tempo restrito para ela de tela, ela não exige mais do que isso. Pronto. O que não pode é a tela ser moeda de troca. Só come se estiver na tela. Só dorme se estiver na tela. Só faz se... Não, a criança faz o que você ensina. Sim. Se você ensinar a criança a meditar, ela aprende. Se você ensinar a criança a orar, rezar... ela vai aprender. Ela aprende. Verdade. Então, a gente tem que entender que o ser humano hoje, ele deu um plus. Então, ele é capaz de aprender várias coisas. E várias coisas ao mesmo tempo. Só que precisa ser ensinado. Se você só dá a tela, quando ele chegar na adolescência, você quiser tirar a tela dele, aí ele vai brigar com você, ele vai discutir com você, porque ele não aprendeu outra coisa. Tudo caminha, né? Sempre vai caminhar de volta nos pais, nos responsáveis. Então, os pais é que tem um mapa da mina e tem que saber lidar com essas circunstâncias, mesmo que sejam bem modernas como a gente está vivendo. Qual o limite entre o controle parental e a privacidade? Vamos ver esse vídeo? Dá uma olhadinha. Mesmo que a vigilância dos pais seja importante, tanto no ambiente digital como no mundo real, qual é o limite entre o cuidado e a invasão? Por mais bem intencionada que seja, a interferência dos pais pode ser desconfortável e até mesmo excessiva. Mais do que monitorar ou proibir, o cuidado dos pais também precisa levar em conta a individualidade e intimidade dos filhos. E o diálogo é fundamental para que eles desenvolvam não só independência, mas também autonomia e discernimento para encarar os desafios da vida. Aí, doutor, tá vendo? A importância do diálogo, do que a gente está falando, né? Que os pais precisam ter com os filhos, né? É uma coisa... O pai precisa ter um tempo deles para se dedicar para os filhos, justamente por causa do diálogo do que vem acontecendo no mundo. E como a senhora colocou uma palavrinha aqui, eu gostei muito. Os filhos não podem ter medo nem receio do pai e da mãe, né? Tem que entender que ali é um complemento na vida daquela criança. Os pais são os que viveram, que têm mais experiência. Então esse diálogo ele sempre vai ser muito, muito importante com os filhos, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que é o que salva e de alguma forma salvaguarda e faz com que eles desenvolvam a segurança o suficiente para negar qualquer coisa que lhes for oferecido no futuro. E isso tem que ter o mesmo valor. Uma das coisas que a gente fala é por que você acha que as opiniões que você recebe na internet são mais importantes do que aquelas opiniões que você tem dentro da sua casa. Elas têm que ter, no mínimo, iguais importâncias, ou a da sua casa tem que ter mais. Porque aquelas pessoas, sim, te conhecem por inteiro, aquelas pessoas, sim, sabem de você, cuidam de você, estão ali com você e estão ali para você. As outras todas estão dando uma opinião partindo do pressuposto delas. Então, por que aquilo é mais importante para você? Porque você faz ou tem um comportamento perigoso, porque as pessoas da internet estão fazendo, ou porque aquilo está acontecendo na internet. Não, quem realmente está te acompanhando nesse crescimento são as pessoas mais próximas, são as pessoas com quem você interage face a face. Então, é nesse caminho que a gente vai montando
uma autoestima saudável, uma autoestima que pode negar no futuro comportamentos que não acredita que seja bom para si, é a que vai ter coragem de dizer pro amiguinho, não briga, não fala assim, não me xinga, eu não gosto. Então, de novo, em cima desse afeto, em cima dessa confiança e dessa segurança que ela tem, de que aquelas pessoas que estão ali para ajudá-la, que ela vai criando a autoestima dela, ela vai criando esse subjetivo. Doutora Andréia, que espetáculo de psicóloga. Eu gostei demais dessa profissional que está aqui junto com a gente. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Imagina, obrigado. Pena que o tempo foi tão curto. E tá aí, ó. O fechamento de tudo isso é como trabalhar. Não é tirando, não. É você sabendo dialogar com os filhos, se colocando, aprendendo, estar atento diante dos filhos, colocando os limites, priorizando o que tem que ser priorizado, como a doutora colocou aqui. Doutora, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Obrigada. E olha, gente, amei a doutora, hein? Ela vai voltar aqui com a gente. Mas, ó, final de semana tá aí, amanhã é dia de São João, final de semana, primeiro dia da semana, domingo, vai na missa. E te espero na missa das 10 lá comigo. Deus abençoe você. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau.